Teoria da relatividade no direito. Os físicos não venham me corrigir, que isso eu improvisei agora, não é técnico. Teoria da relatividade do direito. Estou criando agora aqui de improviso. No século XIX, existia uma lei que dizia que um ser humano podia ser dono de outro. E a jurisprudência era pacífica no sentido de que isso era o mais justo. No início do século XX, o nosso queridíssimo e sapientíssimo STF proferiu decisões dizendo que o filho havido fora do casamento não teria direito à herança. Na época não existia a lei do divórcio e pouco importava se o pai, o falecido, se separou de fato e ficou 30, 40 anos vivendo um casamento que não existia oficialmente, vivendo uma união, um caso de amor, uma história de amor com a mãe do seu herdeiro. O herdeiro não era herdeiro, a mãe do seu filho, aquela pessoa não era herdeira porque o seu pai não era casado com a sua mãe. Na Alemanha, naquele período entre 1939 e 1945, algumas pessoas iam para o campo, algumas pessoas perdiam suas vidas por conta do seu grupo étnico, da sua orientação sexual, por conta de questões que hoje são absurdas, alguém ser discriminado. E era tudo legal. Isso estava dentro da lei. Estava dentro da lei. E a jurisprudência era pacífica no sentido de que se a pessoa nasceu judeu, tinha que ir para o campo de concentração. Era tranquilo isso. E assim foi. No Brasil, que eu saiba, não aconteceu, mas nos Estados Unidos foi um tabu as relações conjugais interraciais. Que coisa mais idiota, né? Mas para a cabeça daquelas pessoas na época não era idiota. Idiota era pensar diferente. Na cabeça daquele cara lá de 1930, sei lá de que década do século XX, era corretíssimo proibir que uma pessoa tivesse uma relação conjugal com outra de outro grupo étnico. Na Inglaterra, não estou falando de países radicais, na Inglaterra, nos anos 70 para baixo, uma relação homossexual consentida entre dois adultos gerava 2 anos de cadeia. A lei, a jurisprudência e a cultura da época dizia isso. E o nosso Tribunal de Justiça, aqui do Rio Grande do Sul, pelo menos, e provavelmente do país inteiro, não reconhecia como delito o estupro conjugal. Era considerado crime impossível. Um homem casado que quisesse obrigar a sua esposa a manter relações sexuais não estava cometendo crime nenhum. Embora a lei não dissesse isso, era ponto pacífico na jurisprudência. Os juízes, os desembargadores, provavelmente os ministros do STJ e STF eram tranquilos quanto a isso. O Código Penal até a década de 90, até 20 e poucos anos atrás, dizia que o crime de estupro poderia ser reparado pelo casamento. E isso não era só no Brasil. Nos Estados Unidos teve muitos casos de estupradores que não foram punidos porque aceitaram se casar com suas vítimas e então seguiram estuprando suas vítimas durante anos a fio. E isso era legal e isso era socialmente aceito e isso era pacífico nos tribunais. As pessoas que decidem o que é justo e o que é injusto tinham convicção plena de que isso era o correto. Muito bem, estamos no século XXI. A lei brasileira, Código Civil, artigo 1583, parágrafo 2º, diz que a guarda deverá ser como regra compartilhada. E aí o legislador diz que, por compartilhado, será a divisão equilibrada de tempo. Nesse caso, o legislador usou um conceito guarda compartilhada e depois disse o que é a guarda compartilhada para ele. E parece que o legislador é um alienado mental,
Porque a maioria esmagadora dos autores de direito de família dizem não. A divisão equilibrada de tempo não é guarda compartilhada. É convivência intercalada, e a nossa lei não prevê convivência intercalada. Isso é um jogo de palavras esdrúxulo. Porque se o legislador disse eu reconheço isso, o correto é divisão equilibrada de tempo. E aí ele nominou isso como guarda compartilhada. E aí vem com perdão da palavra, uma masturbação mental, com um jogo de palavras dizendo que aquilo que está escrito na lei não é o que está escrito na lei. E aí a gente pode comparar com o Código Civil português, duvide do que eu estou falando. Procure lá no Google, tem ali o Código Civil de Portugal. E eu não me lembro de cabeça o artigo, mas tem lá a previsão de como é a guarda. E o texto da Lei Civil de Portugal é muito parecido com o da Lei Civil brasileira. E aí, a diferença é que em Portugal, aquilo que o legislador de lá não é um alienado mental. Lá, o legislador escreveu: a guarda deverá ser partilhada, lá eles usam o nome partilhada, com divisão equilibrada de tempo, ou algo muito parecido com isso. E o Tribunal de Justiça de Portugal é pacífico. Isso já há pouco menos de 10 anos, é pacífico. Será divisão equilibrada de tempo. Será uma semana para cada um, 2 dias com um, 2 dias com outro, final de semana alternado, e isso se decide no caso concreto. Mas a regra será divisão equilibrada de tempo. E aí, então, se alguém achar ruim, se alguém entender que a divisão equilibrada de tempo é ruim para a criança, não tem problema. Não tem problema nenhum. A guarda ficará com o outro, onde então o intransigente não é premiado. No Brasil é o contrário. Um dos genitores deseja divisão equilibrada de tempo, o outro genitor não deseja. Aí, aquele genitor que não deseja, se for mulher, ele pode sabotar a divisão equilibrada de tempo, ele pode inviabilizar o cumprimento do texto literal da lei e será premiado por isso. Os ventos estão mudando devagar, mas estão mudando. Já existe no Brasil algumas decisões impondo a divisão equilibrada de tempo. E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal proferiu uma decisão que, ao meu ver, é questionável, mas isso não vem ao caso, prevendo a divisão equilibrada de tempo em guarda internacional. Ah, mas são exceções? Sim, é exceção. Assim como o reconhecimento da união homoafetiva começou com pequenas exceções lá na década de 90. Então, pessoal, se é um absurdo, se nós entendemos hoje como um absurdo a jurisprudência, a lei e a cultura dos inteligentes julgadores e legisladores de 100 anos atrás, o que nossos netos e bisnetos dirão de nós, que ainda entendemos que lugar de mulher é cuidando dos filhos? A divisão desequilibrada de tempo no cuidado com os filhos prejudica a todos, prejudica a criança, prejudica o pai e também prejudica a mãe. Porque gera uma sobrecarga para ela, que se houvesse uma divisão equilibrada de tempo, talvez essa sobrecarga não existisse. Então, essa é a minha teoria da relatividade do direito. Aquilo que parece óbvio hoje, muito provavelmente, ou talvez, no mínimo talvez, será um absurdo daqui a algumas décadas, assim como absurdos do passado eram óbvios para os nossos avós e bisavós. Uma boa noite, pessoal, um grande abraço e até lá.